Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM, imagine as possibilidades, e Huawei, há 24 anos no Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro. Olá, Mulheres Positivas! Hoje eu tenho comigo uma convidada mais que especial. Eu tinha preparado um roteiro, uma abertura, mas eu não vou usar nada disso, porque ela é muito especial, então ela merece uma improvisação. Silmara Máximo, muito obrigada pela sua presença. Fabi sendo Fabi, eu que te agradeço, Fabi, te agradeço por essa oportunidade, por esse encontro que, na verdade, é mais do que um encontro, né? A gente conseguiu, de alguma forma, ter um sentido para estar aqui, então super te agradeço também por essa oportunidade e estou bem feliz mesmo e em paz de estar aqui falando com você. Eu que te agradeço. E eu quero só deixar registrado aqui que eu já te admirava muito como executiva e como mulher de negócios. Businesswoman. Mas, no dia que eu tive a oportunidade de almoçar com você e te conhecer um pouco melhor na física, eu confesso que eu fiquei muito impressionada com a sua história. E olha, que fazem 17 anos que eu converso com mulheres, que eu estudo histórias, que eu acompanho trajetórias e que eu tenho a oportunidade de conhecer mulheres dos mais variados estilos. Mas a sua história me emocionou particularmente. E eu fiquei pensando e repensando sobre tudo que você viveu. E eu até hoje fico pensando da onde que você conseguiu tirar tanta força para virar quem você virou. Você me parece a tradução do que é uma mulher positiva. Então, uma pessoa que conseguiu transformar a sua própria vida com as suas próprias mãos. Hoje você tem um cargo muito, muito importante na TIM. Você está há 15 anos lá, entre indas e vindas. Sim. Você saiu por um tempo para empreender, tem uma história interessante de empreendedorismo também. Eu sei que você é uma mulher muito reservada, mas eu acho que é um desperdício enorme a gente não contar um pouco da sua história. Então eu, de novo, quero te agradecer por ter vindo aqui hoje e quero te agradecer por me dar a oportunidade da gente poder inspirar outras mulheres através da sua história, que vai virar um livro. Se você me permitir, eu vou escrever sua história. Fabi, eu que te agradeço. Como você bem colocou, Fabi, eu tenho muito por forma de agir ser muito reservada. Foi uma forma de ter a leveza da vida e ao mesmo tempo de respeitar as pessoas envolvidas na minha história. E aquele nosso almoço me fez muito sentido, porque eu de alguma forma entendi que a força que eu tive para construir a minha vida, porque não foi uma carreira construída, foi uma vida construída. Ela, de alguma forma, hoje sim pode fazer sentido como exemplo para muitas mulheres. Eu tenho minhas amigas, eu tenho meus sobrinhos, minhas sobrinhas, minhas primas, que de alguma forma já compartilham comigo da minha história. E naquele seu almoço você me inspirou também. Você de alguma forma me deixou entender que existia uma outra Mara dentro de mim, capaz também, com todo o cuidado e leveza, falar um pouquinho de mim. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui porque eu acho que nós devemos ter mais essa conversa, essa conscientização de o quanto outras Silmaras têm histórias marcantes e que não foram vítimas de nenhuma situação, de nenhuma circunstância. São as histórias delas. E as histórias delas, a minha história, fez sentido para mim, me trouxe até aqui. É o orgulho da minha vida. Eu olho para trás, eu só vejo o quanto que valeu a pena, apesar dos pesares, das circunstâncias, das dificuldades, das dores. Então, acho que essa conversa, esse seu programa, dá voz às mulheres. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de ter essa voz aqui. Você nasceu aonde? Então, eu sou de Guarulhos, eu nasci em Guarulhos. Como eu te coloquei, sou de uma família muito simples. E simplicidade não é sinônimo de pobreza, mas quando a simplicidade vem também associada a uma desestruturação familiar, ela vem com outras circunstâncias, né? Então, eu sou de Guarulhos, sou de uma família muito grande. Meus pais tiveram 7 filhos, na verdade eles tiveram 12 filhos. 5, infelizmente, morreram por maus tratos.
Mas é uma família muito grande, muito simples. Eu tenho 3 irmãs, mas sou do meio. São 3 irmãs acima e 3 abaixo. E dentro desse contexto familiar, eu desde nova entendi que essa grandeza também tinha um propósito. Estar naquela família, ser dessa minha família hoje, também me dá muito orgulho de poder falar que de onde eu nasci, dentro desse, né, desse âmbito familiar, fez com que hoje, nossa conversa, você vai entender um pouquinho, ter me tornado uma mulher tão forte, ter entendido que às vezes eu ouço falar: a gente só é capaz de amar quando a gente é amada. Não é verdade. Amar é uma doação. A gente é capaz de amar quando a gente sente. E então, tudo tem um porquê na vida. Mas assim, eu sou de Guarulhos, dessa família grande, dessa família simples. Vivi durante meus 20 anos em Guarulhos. Foi quando eu comecei a minha carreira fora de São Paulo. Fui para Recife, trabalhei em Brasília, no Rio, e agora voltei para São Paulo. Gente, hoje eu quero falar de parceria. A gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero. As mulheres sentiram isso na pele, mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de tanta gente. Com o app Mulheres Positivas foi assim. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social. Graças à parceria com todas elas, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo, encontrar uma vaga no mercado de trabalho. E não sou só eu que estou falando isso não. Olha só o recado da Isa para todas nós. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Viu só? Mulheres, é possível sim conquistar o seu lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente. Você viveu uma situação complexa na sua família e você me contou que você, por muito tempo... Quantos anos você tinha quando você saiu de casa? Fabi, com 12, 13 anos, eu tinha uma casa, mas eu não vivia na minha casa. Era uma forma que a gente tinha até... Por sermos muito irmãos e tínhamos que de alguma forma sobreviver, eu com 12, 13 anos eu tinha um lar, eu tinha uma casa. Mas eu saí de casa para trabalhar, eu morei numa indústria, eu morei na casa de Essa da indústria também foi algo que me chocou, porque você me contou que você dormia, era uma indústria de tecelagem e que você dormia nos rolos de tecido. É claro que eu estou falando que eu tinha 12 anos, 13 anos e que tive uma oportunidade, que naquele momento era a oportunidade de ter um trabalho. Imagina com 12, 13 anos, você enxergar isso como oportunidade, porque através dessa oportunidade eu também tinha um pouco de dignidade, porque através desse trabalho eu conseguia não só sobreviver, mas também ajudar a minha família. E morar e dormir ali era quando, de alguma forma, a minha mãe... Tenho minha mãe até hoje, minha mãe é viva. E minha mãe sempre teve dificuldades emocionais, de lidar com sentimentos, depois da separação com meu pai. Não só comigo, tá? Com todos os meus irmãos. Hoje a gente tem muito respeito pela história dela, porque foi uma forma que ela entendeu que ela tinha que viver. A gente sofreu muito, por muitos anos, até entender que é a escolha da vida dela e que ela é a nossa mãe. E por ser a nossa mãe, nós tínhamos também que respeitar. Então, quando tinha momentos de muitas dificuldades, eu entendia que a minha melhor casa era dormir nessa tecelagem. E a forma que eu não tinha medo, sabe por que eu não tinha medo? Porque eu fechava meus olhos. Eu falei para você um pouquinho e é uma verdade também. Eu vi um filme da Sandra Bullock que fala muito disso, de um sonho possível. E quando eu estava dormindo ali, eu enxergava aquilo como oportunidade. Eu enxergava de verdade que era dignidade. Aconteceram coisas difíceis,
e que essa dignidade precisou ser ali ser eu ter que lutar para entender que eu estava ali por dignidade, oportunidade que estava gerando dignidade e que eu tinha que ser forte para passar por tudo aquilo. Então, quando eu tinha medo, eu fechava meus olhos. Quando eu tinha medo, eu entendia que tinha um porquê, porque eu ia voltar para casa no final do mês e eu e meus irmãos teríamos como ter uma vida digna. A minha mãe, de uma certa forma, ela ia ter o espaço dela para viver aquele momento também dela de quando ela estava no looping dela. Então, o medo, acho que de alguma forma, tendo entendido que as circunstâncias estavam me gerando uma oportunidade, pode ser que me fez entender que, calma, tudo vai passar e alguma coisa vai vir de melhor dessa história. Mas veja o grau da complexidade, da consciência que você tem aí. Porque você, ao invés de você pensar, meu Deus do céu, tô dormindo num rolo de tecelagem, você tá pensando, que oportunidade que a vida me deu, de eu conseguir ter minha independência financeira, construir o meu pé de meia, para eu poder ter minha independência, sair de casa, não ter mais que viver nenhum tipo de situação de trauma dentro da minha casa. Quer dizer, você olhava pelo lado bom da moeda. Pelas circunstâncias, Fabi. Você sabe que uma das coisas que eu tenho certeza que é a minha marca é transformar mesmo essa dureza em leveza. Eu sempre tive muito forte isso comigo. Nada é por acaso, eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência, eu acredito que de verdade, que eu não me descaracterizando, sendo eu em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, com a Fabi aqui no estúdio, com a Fabi fora do estúdio, você vai conhecer uma única Silmara, vai fazer com que tudo tenha sentido. Então, eu acho que um pouco dessa consciência, também provocada sim pelas circunstâncias, provocada sim por esse ambiente familiar, foi uma questão de sobrevivência, acho que foi uma questão de defesa, pode ter sido um pouco disso, mas isso me deu consciência, isso me deu mais sentido até para eu hoje ser uma mulher. Tenho certeza que eu sou muito forte, a minha capacidade de adaptar, e eu me adapto sentindo, eu não deixo de chorar, eu não deixo de sentir, eu tenho os meus sentimentos e quando eu não estou bem, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer. Mas eu falo da minha história com leveza. Eu não vejo na minha história culpados, eu não vejo vítimas. Rancor, você não tem rancor. Eu não vejo rancor. Eu tive tristeza por muitos anos. Tristeza pela minha mãe, tive triste por ela ter vivido e viver como ela vive até hoje. Você vai mandar essa entrevista para ela ou não? Eu vou tentar ver junto com ela essa entrevista. A minha mãe não tem consciência muito nem de quem eu sou hoje, Fabi. Ela é uma forma, inclusive, dela se proteger. Ela sabe que eu tenho um trabalho, ela sabe que a ajuda financeira que eu dou a ela, enfim, para os meus sobrinhos, ela sabe que eu sou uma mulher forte, ela sabe que eu sou uma mulher que eu tenho uma vida boa. Ela diz, a Mara se deu bem na vida, né? Mas a Mara, ela já sabia que ela ia se dar bem. Então ela não tem muita consciência de tudo isso não, mas ela tem a referência da Mara. A minha mãe hoje em dia, se você um dia tiver a oportunidade, por exemplo, de conhecê-la, ela fala que eu sou a mãe dela. Eu falo, mãe, eu não sou sua mãe, eu sou sua filha. Ela inverteu um pouco Mas acontece, dos papéis, né, em algumas famílias. Exatamente pela forma com que a gente acabou realmente se encontrando. Então, um pouco dessa história eu tento colocar dessa maneira leve, mas não deixar de falar que as circunstâncias me fizeram. E essas circunstâncias me fizeram até para que hoje eu entenda, e eu te falei muito isso. Eu estou aqui hoje também, Fabi, porque eu entendo que gerar oportunidades dá dignidade. E às vezes a gente confunde o que é dar oportunidade. É como fazer uma doação. Eu costumo doar aquilo que eu tenho e que eu gosto muito, porque eu sei que para o outro vai ficar bem. Porque para mim faz sentido isso. É fazer com que o outro sinta o que eu estou sentindo. É como o sentimento que eu gosto muito de viver é a compaixão, que é diferente do dó. Então, eu nunca tive dó de mim mesma. Eu tento falar para meus irmãos, eu não tenho dó de vocês. Quando alguém me liga pedindo isso, alguma coisa,
eu falo, eu vou me colocar no seu lugar e se fizer sentido eu vou te ajudar. Porque eu não vou te ajudar só por dó. Porque é dessa forma que eu entendi a vida inteira que faz sentido a gente viver. Então eu diria que tudo isso que aconteceu na minha vida, as circunstâncias fizeram com que hoje eu tenha, inclusive, essa história para falar. É claro, dizendo que ela deixou feridas, e eu sempre digo isso. Também eu tenho que reconhecer, mas eu trabalhei essas feridas, eu trabalhei para que elas pudessem realmente transformar em coisas tão mais bacanas, ao ponto de dizer que como foi bom ter tido oportunidade. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu não teria tido a força e a capacidade de me adaptar, como eu tenho hoje, uma capacidade de me adaptar em qualquer circunstância, que eu vejo às vezes até o quanto que outras pessoas podem também pegar um pouco disso e fazer melhor. Então acho que é um pouquinho dessa história que fez sentido na minha vida. Não tá rolando, né? Isa? Também, né, gente? Sabia que a TIM foi reconhecida como a melhor experiência de vídeo e videochamada do Brasil? Como assim? Assim, ó. Na Rede TIM você tem a melhor experiência de reunião de família, de risada contagiante, de namoro à distância. Rede TIM, pode contar. E agora com 5G. A gente discute bastante a complexidade da maternidade com a vida profissional. Como é que você consegue equilibrar ser mãe e ser executiva? No seu caso, você teve uma situação onde a complexidade estava em ser mãe e lidar com ciúmes. Como é que foi viver isso com a sua mãe? Esse é um ponto delicado, mas que também eu acho que faz sentido de dividir. Primeiro, eu não sou mãe, Fabi, eu tenho 46 anos, quis muito ser mãe, não consegui ser mãe, e hoje faz sentido para mim ser mãe, porque eu vou ser mãe de amor, mas eu tenho certeza que tudo que Deus colocou no meu coração eu vou viver. Mas a maternidade, eu tenho certeza que também ela não aconteceu na minha vida por algumas... Hoje eu posso dizer que foram traumas que são exemplos de como eu tive que lidar com uma situação também delicada. A minha mãe, nesse ambiente que ela viveu, que ela vive, desestruturada, minha mãe sempre teve, de alguma forma, uns ciúmes acima do limite, pode-se dizer assim, do meu pai. E meu pai via em mim, de alguma forma, uma menina forte, porque pela história de 12 anos, de alguma forma, consegui lidar com as circunstâncias, voltar para casa. Fisicamente, eu sou muito parecida com meu pai. Eu sou a única que sou alta, que sou morena. Então a gente, de alguma forma, sempre teve uma ligação muito forte. Meu pai foi a vida inteira caminhoneiro, meu pai viajava muito. Então quando ele chegava em casa, por exemplo, eu fazia questão de pegar a bolsa dele para lavar a roupa dele, de fazer o arroz e o feijão que ele gostava de comer. E a minha mãe não lidava muito bem com isso. Uma vez ela surtou e ela começou a gritar, que, por exemplo, que eu era amante do meu pai com 12 anos. Então, a maternidade, quando eu olho por esse ângulo da complexidade dentro do meu ambiente familiar, eu tento separar muito bem. Ela foi complexa em função dessas circunstâncias. Ao mesmo tempo, foi tudo que eu quis na minha vida também ser mãe. O que significa dizer que a minha mãe está dentro de mim, eu não tirei ela de mim. Significa dizer que hoje eu consigo, sim, entender, como eu te coloquei no início da nossa conversa. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela precisa de ajuda. Ela é uma pessoa doente. Ela não fez isso por maldade. Não foi... Foi um desespero realmente dela. E eu, de alguma forma, remetia para ela o que ela não vivia com meu pai. Então, a maternidade para ela era um conflito. Foi comigo por eu ter sido a mais parecida, a mais cuidadosa. Mas foi muito marcante, né? Porque essa foi uma das coisas que até hoje
eu ainda tenho dificuldade, sim. Essa me dá uma embargada. Com certeza. Porque demorei para entender o que era ser amante com 12 anos. Exato. Demorei para entender o porquê que o meu pai estava brigando com ela de uma maneira exaltada, e onde eu era o elo daquela briga. Mas, enfim, eu entendo que essa complexidade veio pela forma com que ela canalizou e potencializou um único sentimento que ela tinha pelo meu pai, e por não ter conseguido viver ser mãe, porque ela não conseguiu viver com 12 filhos. Com 12 filhos. Por isso que, assim, eu tenho muito cuidado em falar da minha mãe, tenho muito respeito. Tudo que eu estou te falando aqui não é nada que a gente já não tenha conversado, apesar das circunstâncias dela ainda não conseguir compreender tudo o que aconteceu. Mas acho que tem sim uma liberação ali de amor e de perdão, ao ponto dela conseguir me ver e dizer algumas vezes: você, Mara, você é minha mãe. Mãe, eu sou sua filha, não sou sua mãe. Então, tudo de alguma forma foi potencializado e canalizado de uma maneira na cabeça dela que fez sentido para ela. Então, hoje eu vejo a maternidade como um equilíbrio. Apesar de não ser mãe, eu não gerei, mas eu me sinto mãe. Eu me sinto mãe do meu irmão de 15 anos, que foi o último filho que ela teve e que eu criei, eu sou madrinha dele, mas eu vivi como mãe para ele, para os meus sobrinhos, e eu consegui separar as circunstâncias, sabe? Não me descaracterizar apesar dessa situação. Olha, Silmara, eu já te admirava antes como uma executiva, você ter tido força e resiliência e uma grandiosidade aí nos seus sentimentos de perdão, de compaixão. Assim, eu não tenho nem palavras para te dizer o tamanho da admiração que eu tenho por você, de verdade. Agora eu quero que você conte, para quem não te conhece, quem é Silmara Máximo na vida corporativa? Na vida corporativa, primeiro, eu sou uma pessoa muito serena e muito focada, Fabi. A vida corporativa, hoje, para mim, me caracterizou. Então, eu sou uma pessoa que tenho muito método, muita organização, um senso de urgência muito forte e uma capacidade de se adaptar também muito forte. Entendo muito que o ecossistema precisa de sensibilidade e de força como a minha, e eu tento usar muito isso mesmo, de verdade. Para mim é muito claro o quanto que eu tenho que apoiar para cima, servir para baixo e também para os meus pares. E eu sempre vi que a Silmara, no mundo corporativo ali, ela não é mais um número, ela não é mais uma pessoa, mas ela pode ser a pessoa e fazer sentido. Com esse método e com essa responsabilidade, com esse senso de urgência que eu sei que é uma da característica muito forte que eu tenho. Então, essa é um pouco da Silmara no mundo corporativo. Você me contou que você elaborou junto com o seu time um projeto não, mas como é que chama? Uma janela aí de conversa, um canal de conversa com o seu time que chama... Bate-papo com a Silmara. Me conta. Esse bate-papo com a Silmara foi uma forma de me aproximar. Eu voltei para ti no final de 2019, né? 3 meses depois veio uma pandemia. Eu sou da área comercial, eu tenho... dentro do meu perímetro, mais ou menos 6 mil pessoas entre diretos e indiretos. E eu sinto que a minha presença faz sentido para eles. O meu cargo normalmente é ocupado por homens, né, Fabi? Eu sou head comercial de um segmento consumer e um segmento corporativo que é muito liderado por homens. Então, quando tem uma mulher, eu sinto que as mulheres se sentem representadas. E estar próximo delas faz muito sentido. E eu gosto disso. Eu costumo dizer que assim, a gente dá alma para as pessoas e faz com que o número aconteça como consequência. E estar próximo é uma forma de me caracterizar. E esse bate-papo durante a pandemia foi uma forma que eu tinha de estar no sul, de estar no norte, de estar no nordeste, de visitar todas as lojas. E ele nasceu de uma maneira de verdade muito até genuína. Vamos entender o que as pessoas vão trazer. E elas se prepararam com algumas perguntas e eu abri e falei, mas eu estou aqui para ouvi-los. Eu quero ouvi-los, eu quero conhecer um pouquinho de cada um de vocês que estão com a gente no Brasil inteiro.
E foram, assim, momentos únicos, muito emocionantes. As pessoas se permitiram a dividir histórias como eu estou dividindo com você aqui. Eu vi histórias de mulheres que no norte que pegaram um carro e viajaram 300, 400 quilômetros para poder estar comigo, para me contar a história que morava só ela e a mãe e um filho, e o quanto que ela se sentia forte e está ali conversando comigo. E esse bate-papo veio realmente para unir, para a gente ter uma conexão muito forte. Porque você parar para ouvir, para mim é uma característica de um líder. Sem dúvida. Assim, a escutativa. E esse bate-papo tem esse propósito e fez muito sentido, muito mais para mim do que para eles. Às vezes, o tempo corre tão rápido que a gente nem percebe, e 24 anos passam na velocidade do 5G. São 24 anos no Brasil entregando soluções em tecnologia da informação e comunicação. Além de soluções inteligentes e seguras, geram empregos e oportunidades, fortalecendo a economia e a educação. Sempre com o compromisso de assegurar a transformação digital, a evolução da banda larga fixa e das tecnologias 2, 3, 4, 4.5 e 5G, a Huawei fornece a infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros. Trouxemos o futuro de forma sustentável no agronegócio e no nosso centro de distribuição. A evolução 5G já chegou e queremos vivê-la junto com todos os brasileiros. Nós somos a Huawei. Estamos aqui há 24 anos. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Uma mensagem que você quer deixar para as mulheres que estão te ouvindo e te assistindo. Fabi, a mensagem é: sejam as suas melhores versões. Eu sou a minha melhor versão. Eu me orgulho da minha história, independente de qualquer situação. É ela que eu vou levar comigo, é ela que eu tenho muito orgulho em dividir. E quando a gente é protagonista da nossa história, não tem circunstâncias que tire a sua paz e, acima de tudo, a sua confiança. Então, é isso, que a gente possa ser a nossa melhor versão, Fabi. Arrasadora, arrasadora. Diversidade e inclusão. Você tem essa agenda forte dentro de você, por motivos óbvios, e você também apoia essa bandeira na TIM. Quero que você conte pra gente um pouco de como é que tá essa ideia na sua cabeça, com as suas colaboradoras, que são suas fãs também. Fabi, eu estou cada vez mais tentando trazer essa pauta de uma maneira muito natural e com a responsabilidade que ela pede. O meu papel tem sido muito forte na conscientização, na reflexão, que ela realmente faça sentido. Eu trago ela para o meu dia a dia, eu trago ela para as minhas conversas com os meus colaboradores, com os meus pares, para que a gente tenha consciência e cada vez mais tenha essa reflexão que o quanto que essa diversidade, essa inclusão estão muito pautadas nesses dois pilares, né, da oportunidade e da dignidade. Mas quanto mais nós, como sociedade, no olhar integrado, né, no poder político, poder fazer a diferença, isso sim vai gerar essa conscientização e vai ter como consequência essa inclusão, porque o que a gente tem que discutir é essa oportunidade, essa dignidade baseada e pautada nesse respeito. Eu fico muito feliz hoje de, dentro da TIM, esse processo já ser um processo natural. Esse processo já ser um processo liderado, foi liderado por um homem que era o presidente da empresa, pela nossa VP, que a gente senta para tomar um café e esse papo está lá naturalmente, não está lá como uma meta. Então, quando eu vou numa loja, quando eu vou numa regional, que as mulheres me falam, eu me sinto representada por você, porque é genuíno o que você entrega, eu fico muito feliz. A gente teve recentemente a promoção de uma gerente grávida com 7 meses para a diretora. E eu tive 5 minutos de conversa com o RH e com o meu vice-presidente na época para falar dessa promoção. Eles me apoiaram em 5 minutos. Eu estava falando em promover uma mulher que tinha uma história linda, de muito respeito e resultados na TIM e que estava vivendo um momento único da gravidez. Mas isso, para mim, não era de forma alguma impeditivo. Mas eu demorei 5 minutos só, porque todos eles me apoiaram e
o quanto que isso, dentro da organização e dentro da minha área, fortaleceu todos nós. As mensagens que eu recebi não era mensagem me parabenizando, era mensagem realmente assim, felizes por saber que a gente estava vivendo de verdade a inclusão. Então, acho que é um pouco disso. Eu tenho tido para mim mesma que a forma que a gente vai tornar esse assunto natural é com essa conscientização, com essa reflexão, com essa conversa, de entender que ela faz sentido sim, porque ela gera oportunidade. E oportunidade é dignidade. Não, eu amei essa frase, eu vou levar pra minha vida. Oportunidade é dignidade. Livro, filme, mulher que você admira. Livro, eu amo Caçador de Pipas, depois recomendo se você não leu, fala um pouco a minha história, um romance afegão, americano, enfim, que eu acho que vai fazer sentido. O livro é esse. Filme é o da Sandra Bullock. Filme da Sandra Bullock, eu amo. Um Sonho Possível, também amo esse filme. Mulher, respeito muito a Viviane Senna, que transformou dor em amor. E na época isso para mim foi muito forte. E amor em ação, né? Com uma plataforma muito forte de educação. E música, você falou também ou não? Não, livro, filme, mulher que admira. Mas se você quiser falar de uma música, eu vou adorar não, saber. Música, eu ia só falar até para trazer para conversa. Assim, eu amo a música. Me emociona um pouquinho, que eu não falei um pouquinho rapidamente do meu marido, que é quem hoje fez tanto sentido na minha vida, numa base muito forte de cumplicidade. E que eu entendi muito essa troca de amor, de amar e ser amado, foi quando ele cantou a música do Queen pra mim, Love of My Life. Aí eu foi, amo essa música, mudou é a muito da minha vida, eu amo. Fez muito sentido pra mim, aquele ela ali que eu entendi um pouco, assim, nossa, alguém me cantando essa música marcou, e é a minha música hoje de vida. E quando que ele cantou essa música pra você? Ele cantou essa música, nós estamos juntos há quase 16 anos, ele cantou essa música há 7 anos. Eu cheguei em casa um dia, estava tudo escuro, eu falei, o que está acontecendo? E ele cantou essa música quando nós decidimos mesmo que ele ia ficar no Brasil, e ele cantou essa música com uma entrega muito genuína, muito gostosa, que a gente sentiu que realmente a nossa história era caminhar juntos. E ele é afinado, assim? Como Nada, ele cantou assim, ligou a TV, colocou a música e começou a cantar, e, enfim, era mais para poder dizer que essa música era a música que fazia sentido para ele, que ele queria também que fosse a nossa música. Não, e nesse filme, é maravilhoso, né? No filme do Queen, que ele fala, né? Você tá ouvindo essa música? Eu cantei ela só pra você. E ele fala isso. Ele também falou, maravilhoso. Por isso que marcou muito essa música. Muito bom. Silmara, espero te receber outras vezes aqui, quero te agradecer muito. Fiquei muito feliz que você ficou super à vontade. Fiquei mesmo. Você foi feita para isso, eu acho, viu? Você já deveria ter feito isso há muito tempo. Mas, Fabi, eu que te agradeço e queria muito registrar. Você me inspirou, você me deu... Fico feliz. Você fez sentido na minha história para trazê-la de uma forma leve. Porque para mim só fazia sentido dividir se fosse de uma maneira leve e muito respeitosa. E você conseguiu me trazer e me despertar para isso. Então, gratidão também por esse momento e por essa oportunidade. Mas eu só te inspirei porque você sentiu uma verdade em mim. Quando você me contou sua história, você sentiu uma emoção verdadeira. Então, eu acho que você percebeu que o que eu senti, outras milhares de outras mulheres também podem sentir. Eu acho que isso é o maior presente que você pode dar para outras mulheres que querem virar você amanhã. É a esperança. Exato, Fabi, eu que te agradeço. A esperança nos move, né? Exatamente. A esperança nos move. Hoje eu estou muito feliz e venho aqui contar uma novidade mais que especial. O nosso programa Mulheres Positivas está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Desenvolvimento Pessoal. E para votar no nosso programa, precisa apenas apontar para esse QR Code ou clicar no link que está na bio e dar o coraçãozinho para nós. Mas atenção, é no coração com ponto de exclamação. E votem bastante para conquistarmos essa vitória, hein? Conto com vocês! E não se esqueça que a entrevista completa com a Silmara Máximo fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até a semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. E Huawei.
Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Realização Jovem Pan News.